pessoal, boa noite. Hoje é quarta-feira, noite de Brasileirão. E aqui no Só Esporte você não perde nada. Vamos ver o que vem por aí. Atlético enfrenta o São Paulo daqui a pouco para tentar se manter na ponta do Brasileirão. Lateral Mike explica queda de rendimento no Cruzeiro. E o Coelho é derrotado pelo Paysandu no Mangueirão. Isso e muito mais agora no Só Esportes. Está no ar, na telinha da TV Horizonte. Eu quero você participando, interagindo com a gente. O nosso Twitter é o @SóEsportesTV, o Facebook /SóEsportesTV e o e-mail participe@programa-soesportes.com. E na noite de hoje, Sérgio Nonato, Serginho, seja bem-vindo ao Só Esportes. Boa noite. Boa noite, Yara. Boa noite a todos. Realmente uma noite de quarta-feira movimentada. O líder e o vice-líder entram em campo, né? O líder e vice-líder do Brasileirão. E tem decisão da Libertadores aí. Breno Galante, boa noite, Breno. Noite de muito futebol. Boa noite, Yara. Boa noite a todos. Noite de futebol de alto nível, né? Porque esse jogo entre Atlético e São Paulo promete. Eu tô curiosíssimo para ver o que o Levi vai aprontar. E ele, que já deve estar com o secador ligado. Ramon Salgado, boa noite, Ramon. Uns 3, 4? Tudo que tinha lá em casa caiu até a energia. Mas é o seguinte, parada federal o Atlético tem aqui no Mineirão e o Corinthians pega uma vaca atolada em casa, que é o Vasco. Então, essa rodada promete. Essa rodada promete e muito. E Tigres e o River que começam a decidir a Libertadores. Aqui, eu já olha pra tela, lá, olha pra eu já vou... Não, aquela lá aqui, porque eu tô conversando. Eu tô torcendo, pra ser sincero pra você, pro River Plate. Já vou adiantando pra você. Eu sou River. Aqui, líder e vice-líder, porque o Corinthians pega o Vasco e o Atlético, que é o líder, pega o São Paulo, viu, garotada? É isso mesmo. Não é porque é líder e vice-líder, Atlético e São Paulo, é um confronto, né? É. E como os meninos já adiantaram, o Galo enfrenta o São Paulo logo mais às 10 horas da noite no Mineirão. Nós vamos estar lá e amanhã a gente traz todas as notícias desse jogaço de logo mais. O Atlético precisa da vitória para seguir líder isolado na competição e chegar aos 35 pontos. Vai ser jogo duro, pessoal. Paulo Henrique Ganso está de volta. É, Paulo Henrique Ganso e o Luiz Fabiano disputa ali a vaga com o Centurion à frente. Então não sabe se joga Centurion ou Luiz Fabiano ainda. Tem essa dúvida. Ele vai levar o Osório e vai levar para os vestiários essa dúvida. Agora, o Atlético até com empate ele continua líder, mesmo com a vitória do Corinthians em cima do Vasco da Gama. Apesar de que eu acho que o Corinthians tem um jogo bem mais fácil, um jogo mais tranquilo. E esse jogo, gente, no Mineirão, a gente já viu o São Paulo fazer coisas e coisas. Se esse jogo fosse no Independência, seria mais fácil para o Atlético. Breno Galante, o que esperar da noite de hoje? Eu acho que eu espero um jogo muito difícil, até pela forma que o São Paulo joga, né? O São Paulo vai vir com um esquema tático com praticamente 3 zagueiros, né? Então ele fica com o meio de campo bem congestionado, ele deixa o Pato bem aberto na frente com um companheiro que pode ser ou o Luiz Fabiano ou o Centurion. No caso, o Centurion ele tem mais velocidade, o Luiz Fabiano ele tem uma presença de área, de bola aérea que dificulta a situação para o time do Atlético, assim como o porte físico dele, né? Mas dá muito trabalho. Eu acho que o Atlético vai ter que ter, acima de tudo, uma paciência e controlar bem o jogo. É aquela situação de ter posse de bola e eu acho que aí entra a situação do Levi tá colocando o Cárdenas, que sabe fazer muito bem isso. De controlar a bola, cadenciar um pouco o jogo, virar o jogo. O Cárdenas tem treinado bem, você que está acompanhando o dia a dia do Atlético, Breno? Olha, treinado bem para a gente poder falar, ele é um destaque? Não, ele está dentro de uma média do que a gente pode falar que o Guilherme treina, que o próprio Dátalo treina. Mas aí vai do treinador sentir que é o momento dele investir nesse jogador e desse jogador entrar com uma certa motivação a mais, porque o Cárdenas não começou nenhum jogo como titular, a não ser o primeiro jogo que foi o time reserva do Atlético. Ele está tendo a oportunidade. De repente o Levi vê num potencial nele de nesse momento ele entrar para decidir. Então a gente pode se surpreender com o Cárdenas. É um bom jogador, tem um controle de bola muito bom, um toque de bola muito bom, vai fazer um diferencial para o meio de campo. Ramon Salgado com 17, 18, 19, 20 secadores ligados. Não, isso é brincadeira. Cárdenas entrando em campo é um diferencial. O que muda no time do Atlético? O diferencial é a torcida do Atlético essa noite que tem feito esse diferencial. E o Atlético tem que agredir o São Paulo. O São Paulo não pode deixar o São Paulo tomar conta do jogo. São Paulo, quem tem que cantar de galo no Mineirão é o Atlético mesmo.
tem que ir para cima e mostrar a força de líder. Porque se deixar o São Paulo tomar conta do jogo, gostar do jogo, valores individuais o São Paulo tem demais da conta. Independente de quem entra, se Luiz Fabiano, se entra o Centurion, tanto faz. E a volta de Paulo Henrique Ganso? Espetacular para o São Paulo, ruim para o Atlético. É um jogador que cadencia o jogo, tem um passe muito perfeito e tem o Alexandre Pato que está jogando muita bola. Esse é o perigo. Paulo Henrique Ganso é um dos poucos camisa 10 que a gente pode dizer que ainda existe no futebol brasileiro. Canhoto, acho que é o único. Sem dúvida, mas não, tem o Lucas Lima também, né, no Santos. Perdão. Mas um dos poucos aí, né? Alex, Acontece o seguinte, o São Paulo, a gente vê no papel, é bom, tem alguns jogadores que podem decidir. Só que tá cheio de altos e baixos. Altos e baixos no campeonato. Tanto que esse perde ganha, jogou muito mal contra o Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu a chance de vencer o São Paulo. Só que o Cruzeiro conseguiu ser pior do que o São Paulo. Conseguiu ser pior do que o São Paulo. Agora, o Ramon falou um negócio interessante. O Pato realmente está jogando muita bola. Por que está jogando bola? O Osório arrumou o lugar para ele na beirada do campo, do lado esquerdo, onde ele gosta de jogar. Ele estava jogando centralizado. Então ele gosta de jogar nas beiradas. E daí talvez seja o motivo pelo qual o Levi vai colocar o Cárdenas caindo pela direita. Porque o Pato vai jogar nas costas do Marcos Rocha, que apoia muito o setor defensivo do Atlético. Por isso ele mudou a posição do Thiago Ribeiro, que vem jogando pela direita, para colocar o Thiago Ribeiro para a esquerda e o Cárdenas ajudar mais a marcação, porque uma coisa é fato, o Cárdenas marca mais do que o Thiago Ribeiro. Isso é uma coisa que a gente observa muito. E o Thiago, do outro lado, tem aquela facilidade também de cortar para o meio, de vir da diagonal da esquerda para o meio, para poder bater, né? Então é uma facilidade para ele. Eu tô com dó de quem for narrar o jogo aí, porque é pato contra prato. Com prato, ganso, vai ser complicado, né? Pode ser um prato cheio. Mas, Álvaro Damião, se você for narrar a partida, cheio. Cuidado, hein? Junto e misturado. Deve estar como repórter de campo. Mas o Cárdenas, nos 2 últimos jogos que ele entrou bem. Então ele está ganhando a posição ali no meio de campo. Por quê? Porque o Dátolo foi muito mal no último jogo. Né? Voltou de contusão, entrou e foi muito mal. E o Cárdenas, não. O Cárdenas no jogo contra o Corinthians, quando ele entrou, mesmo perdendo, ele fez bons lançamentos, ele tocou bem a bola e deu mais velocidade ao time do Atlético. Você ouviu o que eu falei? Pode ser um prato cheio. E é o Galo contra o Ganso e o Pato. É pato e prato, não é isso? Tá então, cheio de piadinha pro dia de hoje. Um pato assado sempre foi muito bem lá em casa. E um prato bem servido. Aí o prato tá ali para recebê-lo. E a gente vai conferir agora como que foi o clima na cidade do Galo antes dessa partida aí tão esperada contra o tricolor paulista. Rafaela Borges conta pra gente. Nada como estar em uma boa fase e ser o líder do campeonato. O clima no Atlético não poderia ser melhor. No último treino, antes de encarar o São Paulo, apenas uma brincadeira. Um rachão entre titulares e reservas para descontrair. Confiante no bom momento do time, o lateral Marcos Rocha afirma que acredita na força alvinegra. Temos certeza que a torcida vai comparecer em peso, a responsabilidade aumenta, mas a gente está preparado para fazer um grande jogo. E se tudo ocorrer bem, da maneira que for planejado, a gente vai dar sequência nessa primeira colocação. O jogador também exaltou a dificuldade de enfrentar um time como o São Paulo. Acho que é melhor jogar contra a equipe que está lá em cima. Acho que você vê um jogo mais bonito, um jogo mais aberto, com as duas equipes buscando o resultado, né, da vitória. Então acho que essa facilidade, o espaço que você encontra é melhor quando você joga contra a equipe que está buscando a primeira colocação. Quando você pega uma equipe que está jogando né, para não ser rebaixado, está no fundo da tabela lá, eles vêm na retranca, buscando um erro, então a gente encontra bastante dificuldades, como aconteceu contra o Figueirense, onde eles botaram mais de 5 volantes dentro da equipe. Então a gente encontrou bastante dificuldades durante essa partida, mas no final tudo ocorreu bem e a gente conseguiu os 3 pontos. Ao ser perguntado sobre a preferência entre o Independência e o Mineirão, Rocha é direto. A fase é boa, quando a fase é boa você não escolhe muito onde você vai jogar. A gente quer estar do lado da nossa torcida. A gente sabe que lá a possibilidade de ter 50 mil torcedores é muito grande. Então, para nós jogadores, a gente já tinha até discutido isso no começo do ano em relação em jogar o Independência ou no Mineirão. Ficou aí um meio a meio entre os dois estádios, mas eu me sinto bem jogando em qualquer um deles. Aproveitou também para mandar um recado para o atacante Alexandre Pato, que disse que o Mineirão é um estádio neutro. É neutro para ele, né? Para nós não, para nós é a nossa casa, onde que a nossa torcida vai lotar lá, vai comparecer.
A gente vai dar resposta para ele. O Atlético recebe o São Paulo nesta quarta-feira no Mineirão, às 10 da noite. E ao que tudo indica, o espetáculo será com a casa cheia. Eu gosto do Marcos Rocha porque ele é língua afiada. Não passa nada na frente dele, né, Breno? Mas ainda mais uma cutucada dessa, como é que o Pato pode dizer que o Mineirão é um campo neutro, né? Com 50 mil torcedores lá, tudo bem que o Horto é um caldeirão, mas o Mineirão com a torcida do Atlético lotada é a mesma coisa do Morumbi lotando também. E o Mineirão é a casa do Atlético, Serginho? Quem tem jogado lá é o Cruzeiro, né? Quem tem mandado seus jogos lá, o Atlético... Vamos pôr na fogueira nesse programa. O Atlético, a casa dele, do América, é a Independência, né? Que eu saiba. Agora, o São Paulo tem um bom retrospecto contra o Atlético e contra o Cruzeiro no Mineirão. Diga-se que em 1977, que foi disputada a final, dia 31 de março de 1978, o Atlético perdeu invicto para o São Paulo o Campeonato Brasileiro. Nos pênaltis. Serginho, mas aquilo foi uma covardia tão grande com o Atlético. O Atlético perdeu um campeonato com 7 pontos na frente. Isso eu nunca... Se você falar isso lá fora, os caras vão assim, ó, peraí, no futebol brasileiro aconteceu isso? Aconteceu. Porque o Campeonato Brasileiro, para mim, começou em 2003. Para valer, né? Para valer, com os pontos corridos. Claro. E realmente faz jus a quem tem a melhor média. Anteriormente era torneios. Então quer dizer que no final das contas, né, os mineiros eram melhores aí nos pontos corridos e perdiam no mata-mata ali no final? Os mineiros não eram melhores nos pontos corridos. O Cruzeiro mostrou nos pontos corridos... Mas o Cruzeiro tem 2 bicampeonatos e o Atlético cresceu Não, o Cruzeiro desde tem 2013. 3 títulos, são 12 disputados, e o Cruzeiro tem 3, e o São Paulo tem 3 na era dos pontos corridos. Sim, mas para Minas foi melhor. Para Minas, para o Cruzeiro foi melhor. Mas o Cruzeiro está representando Minas Gerais? Também, mas a pergunta não era do estádio. Não, mas tem outra. A pergunta não mas era ele já sobre o estádio. respondeu que é o Cruzeiro. Mas aí ele está puxando voltando à questão do estádio. Isso, ele tem que falar do estádio, porque ele não gostou, não. A vantagem maior é para o São Paulo, viu, Serginho? Se joga no Independência... Eu falei isso aqui no pois é, mesmo, né? Pois é, eu estou reforçando. A vantagem é do Tricolor. Está acostumado a jogar. Mas a vantagem hoje é do Atlético, que é o melhor time, mais equilibrado. Que o São Paulo vence o Atlético aqui, Ramon Salgado? Eu digo, tecnicamente é melhor para o São Paulo. O São Paulo jogar no Mineirão. Eu posso, se eu puder terminar, eu termino. Não, se eu puder, bem, vocês podem... Você está falando tão baixo, de cabeça baixa, parece que tá com eu não estou de cabeça baixa, eu falo... Tá cabeça baixa. A minha voz é assim mesmo. Porque o Cruzeiro só vai jogar no domingo. Eu digo que, tecnicamente, é melhor para o São Paulo jogar no Mineirão. Por causa do... Está acostumado com... E o Atlético, dentro do Independência, meu Deus do céu, é difícil. E porque o Juvenal falou que o Horto era um alçapão, fez toda aquela situação, né, da torcida perto. Mas a última derrota que o Atlético teve também aqui foi aquele Mário Sérgio, né? Quando ele meteu 5 volantes, que o Atlético perdeu no Independência pro São Paulo. O Atlético tem um retrospecto até bom. Mas foi uma cacetada, se não me engano, foi 4 ou 5-0. Foi 5-0, acho. 5-0, né? O papo tá muito bom, tá? Daqui a pouco a gente continua. Essa história, se o Mineirão é do Atlético, se é do Cruzeiro, porque tá rolando um ciúme aqui, uma dor de cotovelo. De quê, meu Deus? Ó, você mesmo tá doido. Deixa eu conversar com o meu povo aqui e depois você opina no próximo bloco. Eu vou para aquele intervalo e volto já já.